o ECA. Pessoal, nós dividimos aí o ECA em três partes. Essas duas primeiras correspondem aí basicamente a 90% do que cai em prova. Eu vou ter com vocês ainda uma parte que é a parte dos crimes, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas essa parte criminal eu vou deixar para tratar junto com o direito penal, tendo em vista que também está lá no tópico de direito penal os crimes relacionados aí à criança e à adolescente. No mais, eu elaborei para vocês aí um material completo, na verdade é um resumo, certo? Óbvio que a gente não vai estudar artigo por artigo, isso aí é um estudo completamente improdutivo. A intenção desse material é fazer com que vocês criem aí um resumo esquematizado da legislação como um toda. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é extenso, né? Mais de 200 artigos, certo? Então, o objetivo é a gente fazer sempre aquilo que eu costumo fazer. Trabalhar aí 30% do conteúdo programático do ECA, que corresponde a mais de 90% das questões. Então, nós vamos passar sobre conceitos introdutórios, criança e do adolescente, falar sobre alguns princípios e direitos aí da criança e do adolescente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, entrar lá na parte que fala da organização familiar do ECA, das famílias, do Estatuto da Criança e do Adolescente, também de alguns institutos extremamente importantes, que aguarda tutela e adoção, isso sempre cai em prova. Consequentemente, depois desse resumo aí dos 100 primeiros artigos, entrar na parte que eu aposto com mais profundidade de ser cobrada, que é a parte das medidas de proteção e das medidas socioeducativas, e finalizar tratando aí um pouco sobre conselho tutelar, certo? Então, se você pegar esse apanhado aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, aquilo que nós vamos efetivamente resumir, vai perceber que praticamente 8 entre 10 questões, na verdade, 9 entre 10 questões que caem em concursos públicos giram em torno desses temas, giram em torno desses tópicos, certo? E aí, professor, complementar, de forma complementar, a partir do momento que eu criar o meu material, que eu separei aí junto com as questões, as duas apostilas, salvo engano, dão 30 páginas. Então você tem uma apostilazinha aí bem enxuta, já com as questões que a gente vai trabalhar, responder. A partir do momento que eu efetivamente concluir esse material, agora é só revisão. Revisão, revisão, revisão. Na próxima semana, eu já vou também tratar com vocês sobre o SINASE, né? Que é o Sistema Nacional aí, Socioeducativo. E fechar essa parte do ECA, fechar essa parte de legislação da parte específica. Vai ficar faltando algumas regrinhas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu acredito que todo mundo já em algum momento estudou. Nós vamos fazer uma revisão de questões, e após essa parte aí do ECA e do SINASE, somente a parte de direito penal. As questões aí votadas a direito penal. Certo? Beleza? Pessoal, se não der tempo de eu trabalhar com vocês a lei do processo administrativo federal, a lei de acesso à informação, eu vou fazer um PDF resumido e aí disponibilizo para vocês fazerem uma revisão e a gente responde questões na reta final. Beleza? Vamos lá? Então, nós vamos abordar, hoje a nossa aula é um pouco mais teórica, certo? Dispondo sobre questões estritamente teóricas, mas eu vou tentar fazer uma inter-relação com as questões que vocês têm aí no módulo, certo? Tentar fazer esse bate-bola teoria-questão. Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto é a gente entender o que é a Lei 8069, conhecida aí como Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta basicamente o quê? Que regulamenta, pessoal, ó, sobre isso daqui, a proteção integral da criança e do adolescente, bem como direitos fundamentais específicos. Aqui estão os dois objetos, ou os dois objetivos principais aí aplicados a essa legislação. Regulamentar a proteção integral e também dispor sobre os direitos fundamentais. Primeira questão de prova, professor. Primeira questão de prova. Entendermos os conceitos relacionados ao ECA. Pessoal,
três conceitos são essenciais: o conceito de criança, o conceito de adolescente e esse conceito aqui, que não é tão conhecido, mas é extremamente importante, que é o conceito de jovem adulto. Então, a primeira questãozinha que a prova vai perguntar para vocês é o seguinte: quem é considerado criança, quem é considerado adolescente e quem é considerado esse jovem adulto? Ó, coloca aí, pessoal, que criança é a pessoa de até 12 anos incompletos. Então, criança é pessoa de até 12 anos incompletos. Ah, professor, mas tem um negócio que eu já vi aqui, que é dividido aí em recém-nascido, dividido em primeira infância. Essa divisão aí não tem nenhuma relevância para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nasceu até 12 anos incompletos, considerado criança para fins legal. Já o adolescente, pessoal, coloca aí quem é adolescente, é a pessoa, ó, é a pessoa de 12 anos até 18 anos. Acrescente. O ECA não estabelece expressamente, mas é importante. Até 18 anos incompletos. Incompletos. Então, completou 12 anos, passa a ser adolescente. Tem 18 anos, na verdade, 17 anos, 364 dias é considerado adolescente. Professor, e quem é o jovem adulto? Pessoal, esse jovem adulto aqui, hum, ele é a pessoa entre 18 anos completos, certo? E 21 anos incompletos. 18 anos completos e 21 anos incompletos. Esse é o conceito do jovem adulto. Chegamos todo mundo? Então, eu sei quem é criança, é um conceito estritamente legal. Eu sei quem é adolescente e eu sei quem é o jovem adulto. A questão de prova que você tem aí, pessoal, abaixo, e isso é questão de prova e muita gente erra. Ó, nós temos uma lei que trata da proteção integral para criança e adolescente. Estabelece direitos fundamentais para criança e adolescente. Para quem, para qual público essa lei é aplicada? Para qual público essa lei vai incidir? Qual é o público? Hã? Ó, preste atenção, viu? Você vai colocar que a lei é aplicada para criança e adolescente. Beleza? Pessoal, um momentinho aqui, rapidão. Regra, criança e adolescente. Beleza? Agora coloque aí, excepcionalmente. Coloca assim, ó, excepcionalmente. Abra um parênteses e coloca assim. Abra um parênteses. Nos casos, nos casos previstos em lei, nos casos previstos em lei, vírgula, aplica-se para a pessoa entre 18 e 21 anos de idade. Excepcionalmente, nos casos previstos em lei, aplica-se para pessoa entre 18 e 20 anos. Beleza? Beleza. Puxe para cá um asteriscozinho, que eu não deixei um espaço bom, mas coloque aqui uma hashtag.
Ó, coloca aqui uma hashtag. Professor, como assim excepcionalmente, se aplica para pessoas entre 18 e 21 anos? Vou aprofundar aqui com vocês, pessoal. Ó, menor, menor, certo? Menor. Ou melhor dizendo, criança e adolescente pratica qual tipo de crime, pessoal? Ou pode praticar qual tipo de crime? É uma pergunta. Criança e adolescente, hum? Bora. Estão estudando ECA, não? Contravenção penal. Infração análoga. Ó, Criança criança e adolescente não pratica adolescente, crime. preste atenção, nunca praticam crimes, beleza? A criança e adolescente, ela pratica um ato infracional análogo a crime, certo? Um ato infracional análogo a crime, que é um comportamento previsto em lei como crime ou contravenção. Mas quando praticado por criança e adolescente, é ato infracional. Pessoal, quando o adolescente ele pratica um ato infracional, com 17 anos, por exemplo, e esse ato infracional ele envolve grave ameaça ou violência à pessoa, ele pode sofrer uma medida de internação, ó, entre aspas, que é uma medida socioeducativa que vai restringir a liberdade de locomoção do adolescente infrator. Essa medida de internação, nós vamos ver que ela tem prazo de quantos anos? A galera que já está estudando o ECA aí, tem prazo de quantos anos? Ela Três não tem anos. prazo, Larissa. Ela não tem prazo determinado. O juiz pode arbitrar por 1 ano, por 2 anos, por 1 ano e meio, só que a duração máxima é de 3 anos. A medida de internação, no máximo, será de 3 anos. Quando o adolescente ele tem 17 anos, então extrapola esse prazo, ou pode extrapolar a idade de 18 anos. Mesmo assim, ele permanece até os 21 anos, certo? Com cumprimento da medida socioeducativa. Então, ó, pessoal, preste atenção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele se aplica para pessoas entre 18 e 20 anos e 21 anos. Agora coloca assim, ó, coloca assim, aqui abaixo, referente a medidas de caráter, referente a medidas de caráter corretivo, referente a medidas de caráter corretivo. Fechou? Abram parênteses. Pessoal, coloca assim, ó, não se aplica os institutos protetores da lei. Não se aplica os institutos protetores da lei. Captaram a parada? Então, por exemplo, o examinador do IDECAP, ele não sabe disso, mas se fosse um examinador CESP, ele sabe. Pessoal, se ele afirmar assim, ó, que os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente se aplicam para criança, adolescente e pessoa entre 18 e 21 anos. Os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente se aplicam para criança, adolescente e pessoa entre 18 e 21 anos. Essa afirmativa ela estaria certo ou errado? Certo ou errado? Bora. Você notou que o ECA só se aplica para pessoa entre 18 e 21 anos apenas e tão somente as questões de correção, entre aspas. Há os institutos punitivos, não os institutos garantidores. Os institutos garantidores são exclusivos da criança e do adolescente. Captaram? Os institutos que trazem direitos são exclusivos da criança e do adolescente.
As situações excepcionais previstas em lei, elas possuem caráter meramente corretivo ou punitivo. Exemplo, o indivíduo que tem 18 acima, mas que praticou um ato infracional quando era menor, ele vai cumprir medida de internação até 21 anos de idade. Ficou claro aqui a ideia? Tranquilo? Beleza, professor. Qual é o segundo ponto, pessoal? O artigo 4º, que é logo em seguida, ele estabelece, pessoal, os princípios da proteção da criança e do adolescente, certo? Aqui são os valores centrais. Como eu sempre gosto de trabalhar, pessoal, princípio, princípio, ele é um ponto essencial para a interpretação da lei. Beleza? E para a compreensão da lei. Professor, Esse aspecto é o mais importante. O que é interpretar, professor? Interpretar é buscar conhecimento fora da lei, mas que tem relação com ela. Compreender é entender o que está escrito, sem necessariamente ter que decorar. Esses princípios aí, pessoal, eles são importantíssimos. Ó, 5 princípios. 5 princípios. Na verdade, 6. O princípio da proteção integral, o princípio da responsabilidade quadripartida, o princípio da prioridade absoluta, da proibição de discriminação e negligência, da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e do interesse superior da criança e do adolescente. Quer ver como é que você vai entender? Se você entender cada um deles, você vai acertar a questão só botando eles do lado. Quer um exemplo? Pessoal, criança e adolescente pode ser discriminada? Não. A proteção da criança e do adolescente, ela é parcial ou integral? integral. Fechou? É correto ou incorreto afirmar, é correto ou incorreto, que o ECA proíbe castigos físicos? Que o ECA proíbe tratamento desumano, degradante? Tá vendo? Em razão do princípio da proteção integral e da proibição de discriminação, há vedação expressa à educação mediante castigo ou tratamento desumano. Nós vamos analisar. Outra coisa, qual é ou quais são as punições aplicadas à criança e adolescente? Quando a criança ou adolescente ela pratica um ato um, ilegal, ilegal, quais são as punições? Medida Ricardo, socioeducativa. oi? Medida socioeducativa. Olha a dica que eu vou dar para vocês. Preste atenção. Daqui a pouco vai ficar claro. Se a questão estiver falando dessa expressão, criança e adolescente submetida à sanção. Criança e adolescente submetida à punição. Você para de ler a questão e marca o quê? Sempre. Errado. Olha o que eu vou dizer. Não existe forma de punição. Criança e adolescente nunca são punidas. Tem exceção, professor? Não. E isso decorre de onde? Justamente de entender esses princípios aqui, de entender a proteção integral, responsabilidade quadripartida, prioridade absoluta e a condição peculiar da criança. Professor, o senhor pulou aqui, pulei, professor. Vê. Vou dar aqui 3 dicas essenciais que falam sobre tratamento diferente entre criança e adolescente. Veja. Os direitos do ECA, eles servem para criança e adolescente, certo? Existem algumas diferenças básicas. As principais, criança e adolescente, pessoal, eles podem ser colocados em família substituta. O que é uma família substituta, professor? Ele vai ser colocado mediante guarda, tutela ou adoção. Qual é a diferença, pessoal? Coloca aqui, criança. Coloca assim, tem que ser ouvida, tem que ser ouvida e a sua opinião levada em consideração. Tem que ser ouvida e a sua opinião levada em consideração. Fechou?
Ó, e se for adolescente, professor? Tem que consentir. Tem que consentir. Ponto. Fechou? Professor, se uma criança praticar um ato infracional, o que é que acontece com ela? Coloca aí. Só é aplicada medida de proteção. Só é aplicada medida de proteção. E se for adolescente? Medida de proteção e socioeducativo. Socioeducativo. Fechou? Professor, criança viajando em viagens nacionais. O que é que você vai colocar aqui? Em regra, vírgula, não pode viajar sozinha. Em regra, vírgula, não pode viajar sozinha. Beleza? Adolescente, coloque aí, maior de 16 anos, maior de 16 anos, pode viajar sozinho. Maior de 16 anos pode viajar sozinho. Beleza? Tranquilo? Ó, vamos agora contextualizar, certo? Esses princípios aqui. Pessoal, o primeiro princípio é o princípio da proteção integral. Está no artigo 1º do ECA. Olha o que a lei diz. Essa lei dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Fechou? Qual é a grande questão? Entender, interpretar o que é que significa essa proteção integral. Vamos lá para a questão de número 1. Vamos lá para a questão 1. Ó, essa questão aqui, pessoal, é uma questão que dificilmente a banca pode cobrar porque ela não vai saber disso. Mas eu queria analisar com vocês essa alternativa aqui. Olha o que ele diz aqui. A doutrina da proteção integral que rege o direito da criança e do adolescente reconhece as crianças e adolescentes como. Qual é o gabarito que a gente marca aqui nessa alternativa? A doutrina da proteção integral reconhece as crianças e adolescentes como. E aí? Objeto de proteção do Estado, objeto de proteção do Estado, sujeito de direitos que devem ser responsabilizados por sua irregularidade, sujeito de direitos, devendo o Estado, família, sociedade assegurar direitos fundamentais. Qual é o gabarito da nossa questão aí? Preste atenção. Ó, o que é que significa proteção integral? Abra um parêntese aqui primeiro. Ó, criança e adolescente, professor. Coloca assim. São sujeitos de direito, são sujeitos de direito e nunca podem ser responsabilizados por seus atos. São sujeitos de direito
e nunca podem ser responsabilizados por seus atos. Fechou? Ô, professor, mas a criança e adolescente, ela pode ter privação da liberdade? Coloque aí. É medida excepcional, é medida excepcional e não tem caráter punitivo. É medida excepcional e não tem caráter punitivo. Vou explicar melhor. Mas, professor, não tem a questão que envolve lá as medidas socioeducativas? Pessoal, medida socioeducativa tem dupla finalidade. Qual é a primeira? Proteger a criança ou adolescente. Qual é a segunda? Educar, corrigir a criança ou adolescente. Nunca ter caráter punitivo. Fechou aqui? Então, olha como a questão vai dizer que a criança ou adolescente é objeto de proteção do Estado. Falso. São sujeitos de direito. Beleza. São sujeitos de direito e devem ser responsabilizados? Falso. Eles são sujeitos de direito, devendo o Estado, a família e a sociedade lhes assegurar direitos fundamentais. Ponto. Fechamos? Qual é o segundo princípio aí para a gente analisar? Prioridade absoluta. Ô, professor, o que é a prioridade absoluta? Pessoal, ó, coloca aqui do lado. No conflito com outros grupos, no conflito com outros grupos, vírgula, prevalece direito da criança e do adolescente. No conflito com outros direitos, com direito de outros grupos, prevalece direitos da criança e do adolescente. Ponto. Fechou? Esse princípio aqui é só para a gente contextualizar. A responsabilidade, pessoal, em relação à criança e ao adolescente, ela é quadripartite. Ou seja, dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Professor, quem é a família? A família são as pessoas que possuem laço de sangue ou afinidade com a criança ou adolescente. A comunidade são as pessoas próximas à criança ou adolescente, escola, igreja. A sociedade é toda a coletividade. E o poder público, todos os órgãos de Estado possuem deveres com a criança e o adolescente. Então, eles vão assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, a dignidade, o respeito e a liberdade. E, por fim, a convivência familiar e comunitária. Como é que se dá essa prioridade absoluta, professor? São 4 aspectos. Primeiro, ó, primazia. Primazia de quê, professor? Coloca aí do lado, pessoal. Receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Precedência de quê, professor? Primazia para proteção e socorro. Precedência. Crescente aí. De atendimento
atendimento nos serviços públicos. Atendimento nos serviços públicos. Ponto. Preferência em quê, professor? Acrescente. Na formulação e execução. Professor, tem como só repetir a precedência, porque acabou cortando aqui? Ó, precedência no atendimento nos serviços públicos. Precedência no atendimento nos serviços públicos. Preferência, crescente, na formulação e execução de políticas públicas. Formulação e execução de políticas públicas. E, por fim, destinação. Destinação o quê, professor? Privilegiada de recursos públicos. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância e da juventude. Fechamos? Tranquilo aqui, pessoal? Ah, professor, beleza. Os outros princípios. Princípio da proibição de discriminação e negligência. Isso daqui já é autointerpretativo. A lei diz claramente que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, violência ou crueldade. E o último princípio, pessoal, esse daqui tem bastante atenção com ele. É o princípio da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Professor, o que é que significa? A lei diz assim, pessoal, ó, que na interpretação desta lei, levar-se-á em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, bem como os deveres e direitos individuais, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Traduzindo, professor, traduzindo, o que é que significa esse princípio? Dois aspectos. Você vai colocar aqui o primeiro. Ó, proíbe qualquer sanção de natureza penal para criança e adolescente. Proíbe qualquer sanção de natureza penal para criança e adolescente. Fechou? Ó, coloca aí. Expressa a vulnerabilidade da criança e do adolescente. Expressa a vulnerabilidade da criança e do adolescente. Ponto. Então, traduzindo, o que é que significa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento? Esses dois aspectos. Se é uma pessoa em desenvolvimento, ela não pode ser punida criminalmente. E dessa forma,
a lei entende que elas são pessoas vulneráveis, do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico. Fechou? Beleza? Vamos responder, pessoal. Questão, ó, revisar aqui até a questão de número 5, na verdade, até a questão de número 6. Isso cai constantemente. Vamos massificar aqui. Ó, a questão de número 2, ela fala aí de itens, né? Nós vamos valorando. O item 1 diz assim: considera-se É, crime. Oi? hã? Daqui a pouco, pô. Quando Considera-se criança, considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente é aquela que tem entre 12 e 18 anos. Verdadeiro. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, de natureza jurisdicional. Sublinhe essa palavrinha aqui para mim, por favor, professor. Ó, marque falso. Nós vamos ver que o Conselho Tutelar não possui natureza jurisdicional. É um órgão administrativo. O item 3 diz assim: excepcionalmente nos casos expressos em lei, aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Esse daqui é o nosso jovem adulto. Ô professor, aplica toda e qualquer regra do ECA a essa pessoa? Não. Falei para vocês que é apenas o aspecto corretivo da lei. Os profissionais que atuam no cuidado diário de crianças na primeira infância receberão formação específica para a detecção de sinais de risco e para o desenvolvimento psíquico. Verdadeiro. Por isso que o nosso gabarito aqui, a alternativa correta, é os itens 1, 1, 3 e 4. Letra D. Questão padrão do IDECAP, pessoal. Letra C, Criança. né? Letra C, né? Oi? Letra Letra C. C. Isso. Professor, Criança. só um instantezinho aqui. Quando colocou aqui 18, entre 12 e 18 anos de idade. Ele não colocou aqui 18 anos incompletos, né? Eduardo, veja. A lei não prevê expressamente essa palavra incompletos, certo? No Estatuto da Criança e do Adolescente está lá, entre 12 e 18 anos. Quando a pessoa completa 18 anos, ela deixa de ser adolescente e passa a ser adulto, certo? Uhum. Eu repeti, isso é para fins de interpretação da Ah, certo. legislação. Fechou? Beleza. Então, ó, nesse caso aqui, pessoal, 18 anos ou até 12 anos incompletos, de 12 até 18 anos de idade. Gabarito para a gente saber quem é criança e adolescente, letra D de dado. Considera-se criança, adolescente e adulto as pessoas com as seguintes idades, respectivamente: até 10 falso, até 10 falso, só sobra a letra B, até 12, de 12 a 21 anos, até 12 anos incompletos, de 12 a 18 anos e a partir dos 18. Tá vendo? É lá. Que a Uhum. própria lei, ela não colocou expressamente, mas completou 18 anos, passa a ser adulto. No caso, jovem adulto. Certo. Fechamos? Beleza aqui? Já distinguimos quem é criança, quem é adolescente? Já entendemos que os 6 valores essenciais do Estatuto da Criança e do Adolescente, os 6 princípios, aqueles que você não pode deixar de interpretar: proteção integral, proibição de discriminação da criança. Quem mais, professor? Prioridade absoluta é um princípio. Princípio da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Esses valores vão ser aplicados aí por todos os dispositivos do ECA. Ó, o tópico seguinte, pessoal, é a gente analisar os direitos da criança e do adolescente. Esse rol aqui de direitos
que vai do inciso 1 até o inciso 7, é um rol meramente exemplificativo. Por que exemplificativo, professor? Porque a criança e adolescente, coloque aí, ó, tem todos os direitos fundamentais previstos onde? Previstos na CF, obviamente. Só que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabeleceu alguns direitos de forma exemplificativa. O primeiro direito, pessoal, é o direito à vida, que tem dois aspectos. O direito de existir, certo? O direito à existência. O que é o direito à existência, professor? Coloque aí. Nascer, direito de nascer e permanecer vivo. Direito de nascer e direito de permanecer vivo. O direito à integridade, que é dividido em integridade física, psicológica e moral. Direito à integridade física, psicológica e moral. Beleza? Beleza. Esse é o aspecto da proteção do direito à vida. O outro direito, que é bem próximo ao direito à vida, é o direito à saúde. Pessoal, lembrar o seguinte, ó, esse direito à saúde, ele possui dupla proteção, viu? Como assim, professor? Dupla proteção. Ele é estendido para a criança barra adolescente, mas ele também é assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente para a gestante. E a proteção à gestante, por sua vez, tem relação com a proteção à criança. Ah, professor, quais são os direitos que a gestante possui? Nutrição adequada, atenção humanizada no parto, durante a gravidez, no parto, no puerpério, atendimento pré-natal, perinatal, pós-natal, ó, tudo no âmbito do SUS. Beleza? Três questõezinhas de prova que aparecem sempre. Na verdade, quatro. O primeiro, pessoal, é o atendimento pré-natal. O que é que eu preciso entender sobre atendimento pré-natal? Três observações. Coloca a primeira aí. Dever do poder público. Dever do poder público. Fechou? Segundo, realizado, realizado por profissionais, realizado por profissionais de atenção primária. Bom, fechou? Ó, coloca a terceira setinha. No último trimestre de gestação, no último trimestre de gestação, vírgula, garante-se a opção ou direito de opção para a gestante. Garante-se o direito de opção para a gestante em relação ao estabelecimento
que realizará o parto em relação ao estabelecimento que realizará o parto. Beleza? Então, três aspectos do pré-natal. Dois aspectos do atendimento psicológico. Dois. Ó, incumbe ao poder público, incumbe ao poder público, vírgula, proporcionar à gestante e à mãe. A gestante e a mãe. Traduza, professor. Coloca a segunda setinha. Aplica-se no pré-natal e pós-natal. Aplica-se no pré-natal e pós-natal, vírgula. Inclusive como forma de minorar o estado puerperal. Aplica-se no pré e no pós-natal, vírgula. Inclusive como forma de minorar as consequências do estado puerperal. Fechou? Como é que vai cair, professor? Não é só no pré, é no pós-natal. Professor, E poderia repetir aí aqui depois de consequência? aplica-se no pré e no pós-natal, inclusive como forma de minorar as consequências do estado puerperal. Beleza? Beleza. Direito a acompanhante, professor. Tem direito a acompanhante? Tem. Quem tem direito a acompanhante? A gestante e a parturiente. Gestante e parturiente. Ó, em qual período, professor? No período do pré-natal, do parto e pós-parto. Pré-natal, parto e pós-parto. E como é que se dá esse direito? Um acompanhante de sua preferência. Um acompanhante de sua preferência. Bom, fechamos? Professor, e para fechar aqui, pessoal, não esquecer da obrigatoriedade da vacinação, certo? No caso em que for recomendado aí por questões sanitárias. E é obrigatório aí, ó, a todas as crianças nos primeiros 18 meses de vida, o protocolo, certo?
cartão aí de vacinação com a finalidade de facilitar a detecção aí de risco psicológico. Fechou? Questão que sempre aparece em prova. Isso daqui, pessoal, tenha cuidado. Quando a gestante ela manifesta interesse em adotar o filho ou entregar para adoção o filho. Duas questões, certo? Para efeitos de prova inicial. Primeiro, ela não pode ser punida. Nunca. Não há punição, viu? Isso aparece em prova. Não existe sanção. Segundo, tem que ser obedecido um procedimento legal. E é esse procedimento que aparece em prova, certo? Qual é o primeiro ato, professor? Que a gestante, ela manifestou interesse em entregar o filho, vai ter que ser aplicado. Coloca aí o primeiro ato. Encaminhamento para o juizado da infância e da juventude. Encaminhamento para o juizado da infância e da juventude. Fechou? Segundo, Professor, encaminhamento de oi, quê mesmo? Encaminhamento de quê mesmo? encaminhamento para o juizado da infância e da juventude. Segundo, oitiva com equipe especializada. Oitiva com equipe especializada. Multidisciplinar. Oitiva com equipe especializada multidisciplinar. Terceiro, atendimento especializado, vírgula, mediante expressa concordância, vírgula, na rede pública de saúde. Atendimento especializado. Agora, esse atendimento precisa da concordância da gestante na rede pública. E aí, o atendimento vai ser para quê, professor? Questão relacionada à assistência social, atendimento psicológico. Então, manifestou interesse, tem que passar por esse processo. Fechou? Ô, professor, e qual é o destino da criança? Para onde a criança vai? Ó, pessoal, temos a regra. E qual é a regra? Isso é questão de prova. Então, a mãe, ela manifestou interesse em destinar a criança adolescente, ou a criança para adoção, entregar o filho para adoção. Essa criança tem um local específico para ir? Tem regra. Qual é a regra? Consegue me dizer? Hum? Coloque aí. Primeira setinha. Se a mãe indicar quem é o pai, se a mãe indicar quem é o pai, vírgula, tenta-se que ele assuma as responsabilidades como genitor. Tenta-se que ele assuma as responsabilidades como genitor. Fechou? Então indicou quem é o pai, vai procurar o pai. Hum,
Segunda setinha. Se não houver indicação de quem é o pai, ou ele não manifestar interesse, se não houver indicação de quem é o pai, ou ele não mostrar interesse, vírgula, tenta-se a família extensa. Tenta-se a família extensa. Fechou? Quem é a família extensa, professor? São os parentes aqui, os tios, né? Avós e por aí vai. Beleza? Professor, não sendo possível a criança ficar com o pai ou com a família extensa, aí nós temos um processo. Primeiro, pessoal, o juiz, ele deve, coloca aí na letra A, decretar a extinção do poder familiar. Ponto. O juiz ele vai decretar, extinguir o poder familiar. Depois, professor, o que ele faz? Coloca aí na letra B. Determina a colocação da criança sob guarda provisória de quem está habilitado para adotar. Determina a criança, determina que a criança seja colocada em guarda provisória de quem está habilitado a adotar. Vírgula. Ou em programa de acolhimento familiar ou institucional. Ou em programa de acolhimento familiar ou institucional. Determina a colocação da criança ou adolescente sob guarda provisória. Ou a colocação em programa de acolhimento familiar ou institucional. Fechou? Não entendi. Vou explicar. Pessoal, quando o juiz decreta a extinção, ó, sobre isso aqui, a extinção do poder familiar é basicamente o seguinte: ele está desfazendo todos os laços jurídicos, praticamente todos os laços jurídicos da criança e do adolescente com a família anterior, certo? E aí a criança e o adolescente agora vai seguir outro rumo. Na verdade, é a criança, né? Porque aqui não estamos falando de adolescente. A criança, certo? Qual é esse rumo? Tem gente que já está no cadastro, que nós vamos ver lá na frente, de adoção, e que está apto a adotar. Então o juiz já coloca em guarda provisória. Professor, beleza. Se não tiver, ele vai para o programa de acolhimento que a gente vai falar. Qual é o detalhe, pessoal? Existe um prazo legal para quem receber a criança proceder com a adoção. Qual é esse prazo? 15 dias, certo? Contados aqui da data seguinte, ó, ao estágio de convivência. Então, vamos ver lá que tem um estágio de convivência pré-adoção, que é obrigatório, 90 dias. 90 dias tem que ter convivência. Depois desse prazo, a pessoa tem que entrar com pedido de requerimento, ou tem que entrar com ação de adoção. São 15 dias. Então, ó, visualiza. A mãe manifesta interesse em entregar o filho para a adoção. Beleza? Questão da minha prova. Ela vai ser punida, professor?
de hipótese alguma. O que é que vai acontecer com ela? Passar por um processo legal. Ela é encaminhada ao juiz da infância e da juventude, certo? E o mais importante, pessoal, que eu coloquei aqui, acabei de esquecendo de contextualizar com vocês. Ó, essa manifestação, ela pode ser antes ou depois do parto. Não importa, certo? Beleza. Chegou nesse processo e já era. Aí, como o examinador é do mal, ele vai perguntar para você isso daqui, ó. Se é possível desistir da entrega pela adoção. Questão de prova. É possível desistir, professor? Sim. Agora, a desistência ela tem uma consequência. A mãe, a genitora, vai passar por um programa de acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Fechamos? Massa, tranquilo, né? Show de bola? Hum, dúvidas. Beleza? Ah, professor, beleza. Professor, Quais eu são os posso ter, outros direitos que a criança ou adolescente tem? professor, Pessoal, antes de eu criança ou falar, adolescente tem direito à liberdade, ó. E aí, veja, no ECA, a liberdade ela é ampla. Ela envolve a liberdade de locomoção, vou traduzir, ir e vir em logradouros públicos, ressalvadas aí restrições legais, buscar brincar, praticar esportes e divertir-se, buscar refúgio, auxílio e orientação e participar da vida familiar e da comunidade, sem discriminação alguma. No entanto, pessoal, a liberdade, ela também é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é opinião e expressão. Coloque aí, ó, coloque aí dentro, questão de prova. Inclui, inclui, na liberdade de expressão, inclui o direito de questionar, inclui o direito de questionar critérios avaliativos, inclui o direito de questionar critérios avaliativos. Quem, professor? A criança ou adolescente, viu? Podem questionar critérios avaliativos. Fechou? O direito à Professor, liberdade de religião. professor, Manda. é, esses critérios avaliativos, ele se refere na questão lá no quando está cumprindo medida socioeducativa, né? Não. Critérios avaliativos educacionais, Mar. Percebe? A criança tem como discutir eventuais métodos pedagógicos? Tem como discutir. Tem como propor eventuais mudanças? Tem como propor. Isso decorre de quê? Da liberdade de expressão. Fechou? Beleza? Também envolve na parte de medida socioeducativa? Também envolve. Mas, sobretudo, aqui na escola. Tranquilo? Exato. Liberdade de religião e a liberdade de participar da vida política, obviamente. A adolescente, né, tem o direito de votar e somente porque o voto é permitido para maior de 16. Não, obrigado. Fechou? Tranquilo? Pessoal, a questão da minha prova, ela vai tratar disso daqui. Lei 13010, 2014. Ó, essa lei é chamada Lei da Palmada, ou também chamada Lei Menino Bernardo. Lembram desse caso?
lá do Rio Grande do Sul. O que é que essa lei veio trazer, pessoal? Essa lei ela veio estabelecer que é vedado, certo, o uso de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante para educar criança e adolescente, certo? E aí, qual é a questãozinha da prova? Primeiro, quem tem que respeitar essa lei, essa legislação? Veja, a gente tem aqui uma ideia, pessoal, ó, de que os pais tudo podem, tudo pode. Errado, viu? Lembrar que a criança e o adolescente, eles são sujeitos de direito, certo? Portanto, precisam ter os direitos fundamentais respeitados. E aí o dever de respeitar pais, integrantes da família ampliada, padrasto, madrasta, os responsáveis como tutor ou guardião, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas e qualquer pessoa que tenha aí, ó, que seja encarregada de cuidados relacionados à criança ou adolescente. Babá, professores, certo? São obrigados a respeitá-los. Como o examinador ele gosta de trocar conceitos, eu aposto que o que ele vai fazer é isso. Porque há uma diferença entre castigo físico, tratamento cruel ou degradante. E a lei estabelece isso bem claro. O castigo físico, pessoal, é uma ação disciplinar punitiva. Ó, olha a palavrinha mágica. Com uso de força física, que vai resultar em duas coisas. Que vai resultar na letra A que você vai colocar aí, em sofrimento físico ou vai resultar em lesão. Ponto. Já o tratamento cruel ou degradante é uma forma, é uma conduta cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que vai causar três coisas: humilhar criança e adolescente, ameaçar criança e adolescente, ameaçar, a lei diz, gravemente a criança e adolescente, certo? Ou vai ridicularizar a criança e adolescente. Ponto. Esses são os três aspectos aí. Então, questão da minha prova. Distinguir, diferenciar, certo? O que é castigo físico daquilo que é tratamento cruel ou degradante. Beleza? Hum. E aí, pessoal, na sequência, eu coloquei uma dica. Que isso deve ser comunicado obrigatoriamente, no caso de denúncia de suspeita ou confirmação, a quem? Quem é o órgão protetor da criança e do adolescente? Conselho tutelar. Conselho tutelar. Fechamos aqui? Beleza? Ó, os dois outros direitos, na verdade, os três últimos, que a gente vai costurando o Estatuto da Criança e do Adolescente, direito à viagem. Criança e adolescente tem direito a viajar, professor? Isso daqui está no artigo 53. Direito ao acesso à cultura, lazer, esporte e espetáculos públicos e o direito à profissionalização. Dessa forma, pessoal, nós chegamos onde? No artigo 60. Ponto. Professor, beleza. O que é que eu preciso saber sobre o direito à viagem? Vamos analisar, pessoal. Ó, o ECA ele vai estabelecer algumas restrições à liberdade de locomoção da criança e do adolescente. Sempre lembrando
elas não têm caráter punitivo. Aqui, o aspecto é meramente protetivo. Beleza? Como é que funciona? Primeiro, você vai ter que distinguir se a questão vai estar falando de viagens domésticas. O que são viagens domésticas, professor? Viagens nacionais. Ou se a questão vai estar falando de viagem para o exterior. Bom, beleza. Como é que funciona a regra nas viagens domésticas? Aí, cuidado. Se for adolescente menor de 16 e criança, como é que funciona, professor? Ó, coloca aí. Não poderão viajar, não poderão viajar para fora da comarca onde residem. Não poderão viajar para fora da comarca onde residem, desacompanhados dos pais ou responsáveis. Não podem viajar para fora da comarca onde residem, desacompanhados dos pais ou dos responsáveis. Vírgula. Sem expressa autorização legal. Melhor dizendo, sem expressa autorização judicial. Fechou? Sublinhe que eles não podem se ausentar de onde? Da comarca onde residem, desacompanhados dos pais e sem expressa autorização judicial. Beleza, professor? Beleza, não. Porque a questão não vai falar da regra, que a regra é ou acompanhado de pais ou responsáveis, ou com autorização judicial. Mas a lei vai dispensar autorização em duas hipóteses, professor. Em duas hipóteses. Quais são as hipóteses, professor? Coloca a letra A. Comarca contígua, vírgula, se na mesma unidade da federação. Comarca contígua, se na mesma unidade da federação. Vírgula. Ou incluída na mesma região metropolitana. Ou incluída na mesma região metropolitana. Fechou? Explique. Ó, o menino quer sair de Propriar para atravessar a ponte para Porto Real do Colégio. São comarcas contíguas? São. Beleza? Mas são na mesma unidade da federação? Sim ou não? Outra, são na mesma unidade da federação? Não. Então, nesse caso, precisa ou não precisa de autorização? Precisa. Ou está acompanhado com os pais. Fechou? A primeira dispensa é comarca contígua na mesma unidade da federação, da mesma região metropolitana. Beleza? Qual é a segunda? Que não precisa.
Coloca aí. Criança e adolescente estiver acompanhado. Dois pontos. Criança e adolescente estiver acompanhado. Dois pontos. Primeiro, ascendente ou colateral. Maior. Ascendente ou colateral. Maior. Até o terceiro grau. Ascendente ou colateral. Maior até o terceiro grau. Vírgula. Comprovado mediante documento. Comprovado mediante documento. Fechou? Segundo, pessoa maior expressamente autorizada. Pessoa maior expressamente autorizada pelos pais ou responsáveis. Pelos pais ou responsáveis. Tranquilo? Beleza? Ah, professor, e se for um adolescente maior de 16 anos? Viagens domésticas, ele pode viajar sozinho, tranquilamente. Não tem nenhuma proibição. A lei não proíbe, certo? Na verdade, pessoal, na verdade, houve uma mudança na época do governo Bolsonaro. Salvo engano, foi em 2023. Como é que era antigamente? A lei proibia, era criança de viajar sozinha. Então, criança não podia viajar sozinha, certo? Essa é mesma regrinha, né? Maior, tal. Adolescente podia. Só que a lei mudou e foi mais restritiva. A lei passou a proibir, inclusive, adolescente menor de 16 anos, só permitindo a viagem sozinhas para adolescente maior de 16 anos. Beleza? Tranquilo? Professor, e se hospedar no hotel? Vedado para criança e adolescente sozinho. Mesmo criança ou mesmo adolescente maior de 16 anos. Só pode na companhia do pai ou da mãe ou com responsável legal. Fechou? Nós vamos ver daqui a pouquinho que são coisas proibidas para criança e adolescente. Tranquilo? Beleza, professor. E se for para viagem no exterior? E se for para viagem no exterior? Pessoal, ó, isso daqui que eu vou falar agora independe de idade. Independe de ser criança ou adolescente menor de 16 anos, certo? Veja, se for acompanhado do pai e da mãe, para ficar claro, dos dois, certo? Autorização, coloca aí, judicial dispensável. Dos dois, viu? Autorização judicial dispensável. Ô, professor, se for acompanhado de um dos pais, ó, com autorização do outro, com autorização do outro, vírgula,
através de documento, com firma reconhecida. Através de documento com firma reconhecida. Beleza? E se for na companhia de terceiros? Só com autorização judicial. Só com autorização judicial. Beleza? Aí vocês vão me perguntar assim: professor, e se eu, casado, né? Eu me separei, sou a esposa, eu tenho uma guarda do meu filho, né? Passei no concurso, não da Fundação Renascer, que não dá, né? Mas passei no concurso aí melhor, e eu quero viajar com o meu menino sozinha para Disney. E o pai dele, porque eu deixei ele, passei no concurso e deixei ele não autoriza. E aí? Pessoal, veja, isso não cai, não está expresso na lei, certo? Mas nesse caso aqui, ó, um dos pais, a jurisprudência reconhece que na ausência injustificada de autorização, ou seja, não existe justificativa para não autorizar, entende? É só uma viagem de férias. Tem fato comprovado que a mãe não quer raptar o filho para morar lá no exterior. Não existe justificativa para a negativa da autorização. A autorização judicial, ela supre. Veja, não é em qualquer caso. É quando não houver justificativa para a ausência de autorização. Aí a mãe pode entrar com ação, pode pedir uma ordem judicial e viajar tranquilamente. Fechou? O juiz vai analisar o caso concreto. Tranquilo? Beleza, professor. Professor, Mano. aí se não tiver o outro para autorizar? Hã? Se não tiver, você colocou, é acompanhado de um dos pais, né? Pai ou mãe, né? Mas aí um tem que autorizar, não é isso? Isso. Beleza, vamos supor que não tem pai. Vamos supor, ou até faleceu, ou sei lá, Me só responda você, autorização. Eduardo. Se não tem pai é porque só tem um vivo. Então, Aí a autorização autoriza. judicial ela vai ser inexigível. Beleza. Beleza? Na hipótese dos dois estarem vivos, se for com um, só com autorização do outro. E tem que ser uma autorização por firma reconhecida. Ah, professor, mas não vai cair. Mas a não autorização injustificada pode ser suprida por decisão judicial. Certo? O que é que eu tenho que lembrar para a prova? Para a prova. Para a prova. Que com terceiros não importa o grau de parentesco, só com autorização judicial. Certo? Terceiros pode ser quem, professor? Qualquer parente. Só com expressa autorização judicial. Beleza? Questãozinha de prova para a gente finalizar aqui os direitos. Direito ao acesso à cultura, lazer, esportes e diversões. Ó, artigo 53, pessoal. Olha o que a lei diz. A criança ou adolescente tem direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o mercado de trabalho, assegurando-lhes, primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores. Olha aqui, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer, ó, a instâncias superiores. A criança ou adolescente tem esse direito, certo? Direito de organização e participação em entidades estudantis, grêmios escolares, acesso à escola pública, isso é importante, viu? Gratuita, próximo à sua residência. Estabelecimento
a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo da educação básica. Bom, qual é a questãozinha de prova sobre o direito à educação? Como é que se dá esse acesso? Aí ele faz uma distinção. O ECA faz distinção, pessoal. Veja, o direito de igualdade de acesso e permanência na escola tem que ser analisado do ponto de vista da faixa etária. Porque creche e pré-escola, certo? É para criança de 0 a 5 anos. Fechou? Criança de 0 a 5 anos. Ensino fundamental, ele vai lá, tem uma característica. Ele tem que ser obrigatório e gratuito. Ponto. E o ensino médio, professor? Médio, ele vai ter progressiva obrigatoriedade e gratuidade. Vou repetir. O ensino médio ele tem progressiva obrigatoriedade e gratuidade. Fechou? Ô professor, e para pessoas com deficiência? Como é que funciona esse direito à educação? Ó, o direito à educação, pessoal, ele tem atendimento para pessoa com deficiência, viu? Especializado, tranquilo, vírgula, preferencialmente na rede regular de ensino. Vou repetir. O direito à educação para pessoas com deficiência é atendimento especializado e preferencialmente na rede regular de ensino. Ponto. Fechou? De boa? E o ensino noturno, professor? Ele tem que ser, ó, regular e adequado à condição de adolescente trabalhador. Ponto. Regular e adequado à condição de adolescente trabalhador. Fechou? Beleza? Olhem qual artigo a gente chegou aqui. Artigo 60. Direito ao trabalho e à profissionalização. Professor, o que é que eu preciso entender? Que tem que ter princípios, né, pessoal? O direito ao trabalho da criança e do adolescente, primeiro, ele tem que garantir frequência, ó, obrigatória, viu? Ao ensino regular. A atividade ela tem que ser compatível com o desenvolvimento da criança e do adolescente. E, obviamente, em horário especial para o exercício das atividades. É assim que o ECA vai estabelecer. Qual é a questão na minha prova? Regras para o trabalho. Na verdade, regras querem dizer o quê? Idades. Pessoal, se a questão da prova falar que o adolescente ele é menor de 14 anos, menor de 14, ele pode trabalhar menor de 14? Pode, de acordo com a lei, Ó, pode. cuidado, viu?
não se admite, coloque aí, nenhum tipo de trabalho, viu? Só estuda. Não se admite nenhum tipo de trabalho. Fechou? Se o adolescente ele é maior de 14 e menor de 16, trabalho na condição de aprendiz. Trabalho na condição de aprendiz. Professor, mas se ele é maior de 16 e menor de 18, permitido trabalho ordinário. Professor, Mano, licença. mano, Artigo 60, ele fala que aos menores de 14 anos é proibido o trabalho, mas salvo condição de aprendiz. Menores de esqueça, 14. fazer igual o Zezé. Esqueça, ele não te... Essa previsão aí, Isabela, ele não vai perguntar dessa forma. Quando você lê o ECA, tem assim, não tem no seu ECA? Vide Constituição Federal, não tá aí? É. Tá assim? Porque Uhum. essa previsão aí nunca se dera o trabalho de modificar. Ele não pode afirmar essa questão e entender como verdadeira. Porque no Estatuto da Criança e do Adolescente tem assim, menor de 12 anos é proibido o trabalho, né? Salvo na condição de aprendiz, não é assim? É isso? Menor de 14. É. Menor de 14 é proibido o trabalho, salvo na condição de aprendiz. O contrário. Isso. Porque essa previsão aí, Isabela, ela foi completamente errada e inconstitucional e nunca corrigiram. Por isso que a gente não pode se ater, nesse caso, à literalidade. Beleza? Uhum. E tanto é que todo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo menos, tá, ele tem assim, vida e Constituição Federal, não tá lá? Não tá aí? Sim, tem. Porque a Constituição Federal traz essa sistemática. Contrário, né? Beleza? Então, quando o artigo 64 traz que a essas adolescentes até 14 tem direito, que, no caso, que trabalham através do aprendiz, tem direito à bolsa aprendizagem, então não tem. Não, é o do adolescente aprendiz. É o adolescente aprendiz que é quem? Que é o maior Acima de de 14 e o 14, menor de 16. certo. Beleza? Então veja, se o adolescente ele tem mais de 16 e menos de 18, é permitido o trabalho ordinário. Coloca uma vírgula. Coloca assim, exceto trabalho precário. Professor, quer trabalho precário? Vamos ver. E o maior de 18, qualquer trabalho, né? Desde que não seja escravo. Qualquer trabalho, certo? Porque trabalho escravo é crime, né? Fechou? Ó, o que é um trabalho precário? É isso daqui. São essas formas de trabalho. Não pode trabalho noturno para adolescente menor de 18. O que é um trabalho noturno, professor? Entre 22 horas e 5 horas da manhã. Não pode trabalho perigoso, insalubre ou penoso. Não pode trabalho que vá prejudicar o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e realizados em horários que não permitam a frequência escolar. Olha a dica que eu coloquei aqui, Isabela, justamente essa sua pergunta. Ó. Ao adolescente até 14 anos, é assegurado a bolsa aprendizagem, não é adolescente até 14 anos. Ao adolescente na condição de aprendiz, é assegurado a bolsa trabalho. Fechou? O adolescente maior de 16 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Bom, beleza? Ó,
Quais são os produtos proibidos para adolescente? O que é que adolescente não pode, pessoal? Adolescente não pode isso aqui, ó. Armas, criança e adolescente. Munições, bebidas alcoólicas, né? Bilhetes de loterias e essas questõezinhas aí. Fechou? Ó, quem perguntou sobre hospedagem de criança e adolescente em motel, hotel ou pensão? É proibida, certo? Salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis. Autorizados por quem, professor? A lei não diz. Pode ser autorizado pelos pais ou pode ser uma autorização judicial. Cuidado, viu? Cuidado. Para a hospedagem, não se faz flexão sobre idade. Independe se a criança ou adolescente, se é criança ou adolescente maior de 16, não se faz ressalva. Diferentemente lá da viagem para dentro, né, da viagem nacional, que nós temos a ressalva para adolescente maior de 16, aqui não se aplica essa ressalva. Fechou? Professor, uma outra Mande. dúvida com relação a essa. Isso Cortou, é na Isabela. prática, né? Cortou. No caso, na prova, tá melhor? Tá melhor? Tá, tá. No caso, na prova, que vem a letra da lei, porque essa banca eu já vi que as questões, tudo que eu respondi é tudo mais letra de lei mesmo. Se tiver lá a letra da É. lei, como tá aqui no artigo 60, eu vou marcar verdadeiro ou falso? Vou dizer a você. Você vai marcar dessa forma que eu lhe disse aqui. Esqueça a letra da lei. Por quê? Se ela perguntar a letra da lei e ela considerar menor de 14 anos, questão nula. Ela não vai fazer isso. Vou repetir. Tem alguns artigos de leis que eles são inconstitucionais e às vezes aparecem em prova. Às vezes. Esse artigo é diferente, Isabel. Esse artigo, ele inexiste, só que nunca tiveram a preocupação de fazer essa retificação Uhum. do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele está lá, mas toda e qualquer legislação do ECA já manda dizer assim, ó, vide Constituição Federal. Então, o que é que a lei está dizendo ali? Eu não existo da forma que eu estou aqui. Eu existo da forma que eu estou na Constituição. Então, você vai responder dessa forma que eu estou lhe dizendo aqui, ó. Menor de 14, proibido qualquer trabalho, inclusive na condição de aprendiz. Maior de 14, aí sim. E menor de 16, na condição de aprendiz. E não é, nesse caso aqui, é o adolescente até 14, é o adolescente na condição de aprendiz. Aprendiz. Fechou? E por que adolescente? Porque, veja, menor de 12 anos é considerado o que para a lei, pessoal? Criança. Criança. Criança pode trabalhar negativo. Fechou? Beleza aqui? Pessoal, vocês perceberam que eu dei uma volta, dei um arrodeio, né? Fui lá para o artigo 60 para falar sobre esses direitos, sobre o direito à viagem, o direito à educação e principalmente o direito ao trabalho e à profissionalização. Agora nós vamos voltar para um núcleo aqui de artigos que é do 19 ao 50. E aí a gente fecha essa primeira parte do ECA, certo? Que é um direito essencial. E, na verdade, o direito mais complexo aplicado ao ECA, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Onde é que está isso, professor? No artigo 19. Então, a lei diz assim, ó, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família.
e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta o desenvolvimento integral. Bom, qual é a questão de prova, professor? Primeiro, entender que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz espécies de família, certo? São 3 tipos de família para o ECA. A família natural, a família extensa e a família substituta. Essa é a questão de prova. Natural, extensa e substituta. Beleza? Mas, professor, eu já vi falar família monoparental. Essas nomenclaturas, pessoal, elas não estão no ECA. Elas são nomenclaturas alheias ao ECA. No ECA é só família natural, extensa e substituta. Bom, qual é a primeira questãozinha de prova? Como que é a lógica desse direito aqui? Pessoal, a criança e o adolescente, ela devem permanecer em qual dessas famílias aqui? Ó, qual é a lógica? Coloca assim: devem permanecer na família natural. Ponto. Essa é a regra. Ô, professor, e se não for possível? E se não for possível, para onde é que a criança e o adolescente ela vai? Aí ela vai para a família extensa. Mas não é possível, professor. Família extensa vai para família substituta. Não tem, professor. Não tem. Para onde é que a criança vai? Ó, ela vai para o processo de adoção. Só que nós vamos ver que nesse processo aqui de adoção, ela pode ser encaminhada para um programa de acolhimento familiar ou institucional, certo? E no programa de adoção, ela vai ser encaminhada preferencialmente para a adoção de família brasileira. Ponto. Fechou? Então, traduzindo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um estatuto que garante que vai ao máximo a possibilidade aqui da criança e adolescente permanecer em território brasileiro. Seja porque ele vai permanecer na família natural, não sendo possível, vai para a família extensa, não sendo possível, família substituta e, por fim, vai para a adoção. Bom, fechou? Pessoal, antes da gente entrar na análise dessas famílias, eu quero tratar de um conceito que é essencial, que está aqui no artigo 22. Quando a gente fala de família, lembrar do poder familiar, certo?
O que é esse poder familiar, professor? Conjunto de prerrogativas. Ó, é a prerrogativa ou autoridade de exercer em face da criança e adolescente, implicando em dever de guarda, sustento e educação. Ou seja, pessoal, o poder familiar é o poder de prover as necessidades e administrar o interesse das crianças e adolescentes. Bom, é o poder que dá aqui, ó, para fazer o gerenciamento da vida da criança e do adolescente, mas também é a necessidade, ou melhor dizendo, é o poder dever. Qual é a questão de prova? Quem é que exerce esse poder familiar? Quem é que exerce? Hum? Antigamente, esse poder aqui era chamado de pátrio poder. Alguém sabe por quê? O poder familiar era pátrio poder. Tem alguma coisa relacionada porque antes as crianças e adolescentes eram tidas como objeto de domínio do Não, Estado e dos pais? Não? não, Bela. O pátrio poder era porque esse poder era exclusivo de uma figura. Quem era? O Do pai. pai, sabe? Então, o poder familiar é exercido por quem, pessoal? Coloque aí. Ó, coloque na setinha. É exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. É exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Vírgula. Na forma que dispuser a lei. Fechou? Vírgula novo. Assegurando o direito a qualquer um, assegurando o direito de qualquer um a recorrer ao Poder Judiciário. Vírgula. Em caso de discordância. A recorrer ao Poder Judiciário, assegurando o direito a qualquer um, em caso de discordância, assegurando o direito a qualquer um de recorrer ao Poder Judiciário em caso de discordância. Fechou? Beleza? Professor, é possível que haja perda desse poder? É, pessoal. Ó, o poder familiar, ele pode, a perda pode ocorrer em algumas hipóteses, certo? Na morte dos pais ou do filho, óbvio, pela emancipação, ocorre também a perda do poder familiar, pela maioridade, pela adoção, por decisão judicial, em caso de castigo, abandono ou abusar da autoridade, pai ou mãe que entrega de forma irregular o filho a terceiros para adoção, e aí, isso aqui não vai cair não, mas coloquei. A decretação vai ser pela vara da infância e da juventude, se tiver situação de risco.
e vai ser pela vara de família se não houver situação de risco. Qual é a grande questão da prova? A grande questão da prova, pessoal, são essas três observações aqui, ó. Se a condenação criminal, ou seja, prática de crime, ela gera a perda do poder familiar. E aí? Hã? Tem a regra, né? Coloque aí. Em regra, vírgula, não importa a perda do poder familiar. Em regra, não importa a perda do poder familiar. Tem exceção, professor? Tem. Eu vou simplificar, viu, pessoal? A exceção sempre será com crime doloso, viu? Prática de crime doloso. Ó, que pode ser de três naturezas. Prática de crime doloso sujeito à reclusão, não é qualquer crime, viu? Sujeito à reclusão contra o próprio filho. Ou filha, né? Contra o próprio filho. Certo? Isso. Crime doloso também contra outro descendente e crime doloso contra outra pessoa que detém o poder familiar. Beleza? Então, se o pai pratica um crime doloso contra a mãe, além de responder criminalmente, ele pode perder o poder familiar. Fechou? Duas observações finais. A alienação parental é causa, professor, em casos extremos, viu? Como assim, casos extremos? Isso não cai em prova, não. Se houver um risco à integridade física da criança, do adolescente, aí vai perder o poder familiar. Qual é o ponto? A falta de recursos financeiros, pessoal, não é motivo idôneo. Não constitui motivo suficiente, por uma consequência lógica, né? Certo? Então, isso daí feriria, obviamente, a dignidade da pessoa humana. Beleza? Fechamos. Dúvidas? Professor, eu tenho Dúvidas? uma nesse ponto. Tá me ouvindo? Uhum. É, quando, quando o artigo ele fala assim, né, que na condenação criminal do pai ou da mãe implicará na destituição do poder familiar. E aí, no outro artigo, ele fala assim, ele fala a perda e a suspensão. Eu queria saber, assim, qual a diferença? Quando que vai perder e quando que vai suspender? Porque, tipo assim, o que eu entendo como suspender é que ele vai ficar por um período e que pode retornar, né? Esse poder Isso. familiar para a parte que ficou suspensa. Mas quando que eu vou Por- saber que vai suspender? Porque eu não entendi, assim, como É, a é distinção porque, no é. isso, porque veja, o ECA ele não é tão técnico assim, Isabela.
Ele fala de perda de suspensão, mas assim, para a gente entender qual é a diferença da perda da suspensão. A perda é em caráter irrevogável, certo? Uhum, Não mais pode se sim. restabelecer. A suspensão não, é em caráter provisório. Então, quando o indivíduo ele pratica um crime contra outro ascendente, enquanto estiver na instrução processual, na investigação, ele pode ter o seu poder familiar suspenso, entendeu? Pronto, Provisório. foi. Pode falar. Agora, a condenação definitiva aí vai gerar, porque o ECA não traz essa especificidade clara, né? Uhum, Se dá sim. a perda ou suspensão. Mas é nesses E termos. pronto, foi isso que me gerou, foi justamente por isso que me gerou essa dúvida, porque quando eu estava respondendo, acho que até foi das questões que você mandou da primeira parte, Uhum, tem uma questão no final das questões. E aí, na questão, ele diz assim, que o pai cometeu o crime contra a mãe, mas em momento nenhum ele fala, tipo assim, que correu trânsito em julgado, nem nada do tipo. E nas alternativas tem lá, perda do poder, aí tem suspensão do poder, aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu marquei perda, mas, tipo, a questão em si, ela não deixa clara se sim, foi perda ou se foi suspenso, porque não dizem que pé tá a situação. sim. Mas veja, e essa questão ela poderia ser passível de um eventual recurso. Foi o que eu Mas pensei, o exatamente. que é que eu oriento? Nessa circunstância, certo? Primeiro que não poderia haver perda e suspensão em alternativas diferentes, certo? Ele teria que especificar, mas Sim. nessa circunstância, responda pela perda. Porque Aham. Foi o que eu fiz. quando se trata de criança e adolescente, a interpretação é sempre mais restritiva. Para não ser passível de anulação ou de recurso, talvez fosse o ideal ou ter um ou ter o outro, não ter os dois como resposta, ou ter, como Uhum, diz no inciso anterior, tipo assim, destituição do poder familiar, porque é uma coisa mais genérica, né? Destituição é destituição. Então, não resta dúvida. Agora tinha uma alternativa perda e na outra suspensão. perfeito, perfeito. Pessoal, tranquilo aqui, beleza? Ó, vamos parar por aqui. Amanhã a gente vai ter aula pela manhã, certo? Amanhã, no primeira parte, eu vou concluir essa aqui, essa parte falar. O que é que a gente falta falar mais aqui, dessa primeira parte introdutória? A gente precisa falar sobre as famílias, que é bem rápido, e principalmente sobre os institutos que colocam criança e adolescente em família substituta, guarda, tutela e principalmente, de forma mais principal ainda, adoção. Ponto. O que cai aí esmagadoramente, a maioria das questões é sobre adoção. Vamos fazer um resumo sobre guarda, tutela e adoção. Respondemos as questões, damos um intervalo e voltamos para a parte final do ECA. O que é a parte final do ECA, professor? Medidas de proteção, medidas socioeducativas, conselho tutelar. Fica faltando o quê, professor? A parte criminal, a parte dos crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos estudar a parte, certo? A execução das medidas socioeducativas, ela está lá no SINASE, que é uma lei específica que nós vamos estudar também, essa legislação. Beleza? Pessoal, dúvidas? Veja, 10 folhinhas para resumir quantos artigos aí, professor? Praticamente 70 artigos, né? Agora eu vou fazer o quê? Revisar e descer a madeira aí na resolução de questões. Certo? Dúvidas? Vencemos? Então, 2 aulas será mais que suficiente para a gente já ter a base do ECA, né? E aí depois é só revisar por meio de questões. Tranquilo, pessoal? Volta das 8h30 da manhã, eu mando o link amanhã, logo pela manhã. O material vocês já estão com ele aí em mãos, né? Nós vamos dar continuidade. Certo? Ok? Boa noite.